Em menu clássico, financeiro, irei apresentar as seguintes telas: CP/CR, contas a pagar e contas a receber. Nela, conseguimos ver toda a movimentação financeira do seu sistema. Podemos ver aqui a conta onde está mostrando essa movimentação. Podemos acessar outras contas por meio de acesso a outra conta. O sistema vem cadastrado pré-definido 3 contas: a conta caixa, a conta cofre e a conta corrente. A conta caixa é o caixa do salão mesmo, ou seja, é onde fazemos as movimentações de pagamento de fichas, por exemplo. Já a conta cofre é onde vai todo o dinheiro em espécie no final do dia do salão. Então é um cofre onde a gente guarda o dinheiro em espécie que estava no caixa, por exemplo. Já a conta corrente é a conta que o salão tem no banco, onde vai todo o dinheiro referente a cartões. Aqui podemos selecionar qual conta desejamos colocar para analisarmos as movimentações. Também podemos classificar por período de tempo, escolhendo o mês atual, ano, 3 meses, 6 ou até 12 meses. A primeira aba é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é a central de receitas e despesas, onde vai mostrar tudo que é adicionado ou subtraído da conta em questão. E só vai aparecer aquilo que já foi recebido ou pago. Irei demonstrar com algumas contas. Na próxima aba seria lançar contas a pagar. É ela que vamos fazer o lançamento de todas as contas que o nosso salão deverá pagar a outra pessoa. No primeiro campo, colocamos o número do documento para referenciar aquele documento. Irei lançar, por exemplo, um aluguel. Coloco aluguel, o mês, como número do documento, somente para referenciar, a data do documento, bem como data de vencimento, o tipo de documento, como por exemplo um boleto. Aqui deixamos o campo de data de pagamento, a data que foi pago, então colocarei que ele foi pago hoje também. No pagará, ele vai mostrar todos os fornecedores cadastrados no seu sistema. Se irmos em cadastros, fornecedores, em adicionar fornecedor, conseguimos adicionar um fornecedor para referenciarmos ele àquela conta, como por exemplo o fornecedor aluguel. Escolhemos a categoria do fornecedor. Nessa categoria explicarei mais à frente como vai funcionar cada categoria. Colocarei como aluguel e salvo. Voltando no financeiro CPCR e lançar a contas a pagar, consigo buscar pelo fornecedor criado, como o Luiz Aluguel. Aqui iremos colocar o valor total desta conta, então, R$600. O valor que foi pago em dinheiro, cheque ou cartão, vamos considerar que eu paguei R$600 em dinheiro. E como eu já havia preenchido a categoria aluguel na hora de fazer o cadastro do fornecedor, ele já preencheu para mim a categoria e a subcategoria. É de extrema importância colocarmos uma observação em toda a conta que vamos lançar, para que no futuro possamos ver com maior detalhe essa conta. Então colocarei aluguel, referente, mês 3, Luiz. E posso salvar. Como eu salvei essa conta e coloquei a data de pagamento bem como o valor pago, ela já é colocada como paga no sistema. Caso eu vá no fluxo de caixa, consigo ver que na primeira opção já mostra Luiz Aluguel, o boleto, bem como as informações que colocamos. Agora, ele mostra um lançamento de uma conta que não está paga. Vou colocar como uma mensalidade, a data do documento, bem como data de vencimento, o tipo de documento, e não colocarei data de pagamento, pois deixaremos ela em aberto. Colocaremos a quem vou pagar, o valor total do pagamento e não colocarei nada em valor pago. Também em contas a pagar temos a opção de parcelar ou repetir essa conta, como por exemplo ao ano é uma mensalidade, então podemos clicar em parcelar e repetir. Escolhemos se desejamos parcelar o valor de R$14 ou repetir esse valor. Colocamos em repetir, escolhemos a quantidade de vezes que vamos repetir e ele já irá criar automaticamente essa conta para nós. Ou também podemos parcelar o valor, que ele já irá parcelar automaticamente o valor para nós.
Colocamos uma observação, relembrando que colocar a observação é de extrema importância, pois nela irá mostrar de forma detalhada no futuro, caso precisarmos. Mensalidade do mês 13, 1 ano. Clicamos em salvar. E se verificarmos no fluxo de caixa, não irá aparecer essa conta, pois não pagamos. No fluxo de caixa, só vai aparecer aquilo que já foi recebido ou pago. Se irmos em lançamentos, aqui irá mostrar que alguma mensalidade, a parcela 1 de 1, como colocamos, uma beleza, o tipo de documento, um boleto, irá aparecer tudo. Mesmo ela não estando paga, ela foi um lançamento que fizemos. Agora, caso precisamos pagar essa mensalidade, como iremos fazer? Vamos em menu clássico, financeiro, uma baixa de CP, baixa de contas a pagar. Procuramos pelo fornecedor em questão e buscamos. Aqui irá mostrar todo tipo de contas a pagar referente àquele fornecedor. Selecionamos a sua conta, colocamos a forma de pagamento e clicamos em baixa no pagamento. Após a baixa no pagamento, a conta já foi paga. Se irmos em CPCR fluxo de caixa, ela já irá aparecer aqui, pois no fluxo de caixa só aparece aquilo que foi recebido ou pago. Também conseguimos filtrar essas contas para conseguirmos achar ela de forma fácil. Conseguimos filtrar pelo número do documento, clicamos nos 3 pontinhos em filtrar, colocamos que contém, podemos pesquisar como nome de ALU. Ele irá pesquisar todas as contas que contém ALU em seu número de documento. Ao filtrarmos, já busca o aluguel que criamos. Também conseguimos limpar esse filtro e filtrar por fornecedor. Colocamos também em contém e pesquisamos, por exemplo, pelo Luiz, que seria do aluguel. Ao pesquisar, também aparece a conta que criamos. Esses filtros funcionam no fluxo de caixa e da mesma maneira nos lançamentos. Agora, a aba de lançar uma conta a receber. Irei lançar, por exemplo, um crédito antecipado para um cliente por essa tela de contas a receber. Coloco crédito, a data do documento, seleciono o tipo de documento, seria o crédito antecipado, coloco para quem estou dando esse crédito, então no campo de eu coloco o nome do cliente, o valor total desse crédito e como ele adquiriu esse crédito. Então vamos considerar que ele comprou esse crédito todo em dinheiro. Coloco uma observação, crédito R$500 e salvo. Ao salvar, essa conta já foi lançada para o nosso cliente. Então, como foi recebido esses 500 para serem gastos com o cliente, já aparece essa conta no fluxo de caixa. No quarto campo, irei mostrar a transferência. A transferência é uma maneira para podermos fazer movimentações entre as contas, como fazer um aporte, uma sangria ou fazer um saque ou depósito. Irei mostrar o exemplo do aporte, onde iremos pegar o dinheiro do cofre e transferir para o caixa. Então, colocamos o número do documento, aporte 03, a data do documento, o tipo de documento, de qual conta está se retirando o dinheiro. Eu colocarei que está na conta cofre para a conta caixa, pois está fazendo um aporte de dinheiro para o caixa. Então, um exemplo de aporte é quando precisamos colocar mais troco no caixa. Colocamos o valor total e o valor que foi adicionado ao caixa. Após colocamos os valores, bem como no documento, podemos colocar uma observação. Aporte feito, troco R$200 e salvamos. Então, um aporte de transferência feito da conta cofre para a conta caixa. Irei mostrar o exemplo para a sangria. Então, vamos pegar o dinheiro do caixa e colocar para o cofre, como por exemplo, existe uma quantidade alta de notas dentro do caixa e queremos guardar ela por questão de segurança. Podemos colocar o número do documento, como uma sangria
003. As datas. De qual conta? Então, como é uma sangria, é do caixa. Para qual? O cofre. O valor a ser retirado. E como foi retirado? Vamos colocar que foi retirado em 2.000 em dinheiro. Uma observação. Sangria de 2.000. E salvamos. A sangria já é contabilizada no fluxo de caixa. Agora, também temos a opção de fazer um saque. Vamos considerar que pegamos um dinheiro da nossa conta corrente e colocamos dentro do cofre. Colocamos saque, as datas, vem como tipo de documento, de qual conta estamos retirando e para qual estamos colocando. Então, no caso, é da conta corrente para a conta cofre. Estamos fazendo um saque da conta corrente para colocar dentro do cofre. O valor, uma observação importante, e salvamos. Também temos a opção de fazer um depósito. Por exemplo, pegamos um valor muito alto dentro do cofre e este valor queremos colocar todo ele na nossa conta corrente. Então colocamos o número do documento, as datas, tipo de documento, de qual conta. Como é um depósito, estaremos tirando o dinheiro da conta cofre e colocando para a conta corrente. O valor a ser colocado. E lembrando sempre uma observação. Salvamos. Irei mostrar agora em menu clássico, financeiro contas. É aqui que iremos cadastrar as contas vistas anteriormente. Então aqui já mostra o cadastro da nossa conta caixa, a nossa conta cofre e a nossa conta corrente. Conseguimos editá-las, bem como criar outra conta para o nosso sistema. Em menu clássico, financeiro, categorias, é onde vamos ver aquelas categorias que foram cadastradas anteriormente nos nossos fornecedores e quando colocamos para lançar uma conta. Temos dois grupos de categorias, as despesas e as receitas. Nosso sistema já vem pré-cadastrado algumas despesas e receitas. De receitas, temos as receitas com clientes. Nela é já cadastrado exemplos como os orçamentos que lançamos, desde atendimentos a clientes, que seriam os fechamentos de ficha, e de créditos antecipados, como foi mostrado anteriormente no lançamento de uma conta a receber. Isso é considerado uma receita. Também temos pré-cadastrados diversas despesas, como as despesas referentes a colaboradores, como o 13º adiantamento feito para aquele profissional. As despesas administrativas, que são aquelas despesas fixas, como por exemplo o aluguel, a água, a energia. Também temos as despesas financeiras, que são relacionadas aos juros do cartão ou empréstimos feitos. Também temos as despesas operacionais, são aquelas despesas relacionadas a manter o nosso salão operando de forma correta. Então, por exemplo, materiais para o escritório, ou material de limpeza, algum produto para revenda ou coisas do tipo. Também deixamos a seguinte categoria de outras despesas nela para que possamos cadastrar de forma mais livre outras despesas que são mais atípicas, como por exemplo uma pintura, ou você teve que pagar algum motoboy para fazer algum serviço. Então aqui podemos cadastrar estes tipos de despesa. Em menu clássico, financeiro, totalização de caixa, irá mostrar todos os caixas abertos até hoje no nosso salão. Então aqui temos acesso a todos os caixas e conseguimos fazer relatórios sobre eles. E quando editar sobre um caixa somente, conseguimos gerar aqueles relatórios de caixa, como um relatório sintético, ou relatório completo, ou um relatório para impressão. Mas também conseguimos gerar um relatório de vários caixas ao mesmo tempo. Selecionando a caixa de seleção e clicando em consolidar no canto inferior direito,
Neste relatório, ele irá mostrar os caixas que selecionamos e os valores consolidados de todos os caixas selecionados. Em menu clássico, financeiro, temos as duas opções, a de baixa CR e a de baixa CP, como mostrado anteriormente. Na baixa CP, vamos dar a baixa de contas a pagar. Como foi mostrado, demos baixa naquela conta da mensalidade 1 ano. Em financeiro, baixa CR, vamos dar baixas nas fichas pendentes dos nossos clientes ou em contas a receber criadas por nós. Vamos considerar que eu irei fazer uma marcação para um cliente e irei deixar a ficha como pendente. Deixei a ficha com uma conta pendente para o cliente pagar. Se eu acessar a baixa CR e fazer uma busca pelo nome do cliente, buscar pelas contas a receber dele, consigo ter acesso a essa ficha. Aqui consigo colocar de forma detalhada como foi pago essa ficha dele. Também temos alguns relatórios que possamos ver toda a movimentação financeira do seu sistema. Em relatórios gerenciais, temos os seguintes relatórios para mostrar a parte de contas: o relatório de contas a pagar, o relatório de contas já pagas e o relatório de contas já recebidas. Ao gerar o relatório de contas a pagar, escolhemos o período, selejamos todos os fornecedores ou todos os tipos de documento e neste relatório irá mostrar todas aquelas contas que foram criadas no período colocado, como por exemplo, foi criada uma conta CEMIG na data e com o valor de R$ 54,54. Já nas contas pagas, irá mostrar todas as contas que já foram pagas. Escolhemos o período e geramos o relatório. Aqui, como pagamos aquelas duas contas do Luiz Aluguel e da mensalidade 1A, ela irá mostrar para você. Também o relatório de contas recebidas. Colocamos o período para gerar o relatório de contas recebidas e nele irá mostrar por categoria cada conta recebida, como crédito, uma ficha de um cliente ou um orçamento. Também temos o relatório de resultado operacional. Este é o relatório mais completo do sistema para mostrar essa parte financeira. Em financeiro, resultado operacional, escolhemos o período, escolhemos o tipo de detalhamento que desejamos e geramos o relatório. No relatório de resultado operacional, ele irá trazer diversas informações sobre o nosso salão. Na primeira informação a ser trazida é a faturada por tipo. Nela, irá mostrar todo o faturamento do nosso salão dividido por tipo. Então, irá mostrar dividido o quanto foi de produtos e serviços, ou referente a créditos, ou a pacotes, ou desde outras receitas. Ao lado, irá mostrar este mesmo valor de faturamento, só que dividido na forma de pagamento em que foi faturado. Então, podemos ver que ele mostra em forma detalhada os créditos, como foi faturado, desde dinheiro, cartões ou cheque. Aqui mostra o total faturado no período. E logo abaixo, podemos ver o total de produzido. Abaixo do total de produzido, vemos como foi dividido, dentro de serviços ou produtos. Como pode ser notado, o valor do total faturado é maior do que o valor do total produzido. Esses valores costumam não bater. Por quê? Em casos onde o faturamento dá mais do que o total produzido, podemos dar o seguinte exemplo. O seu cliente com um pacote de 5 cortes no valor de R$ 500. Porém, neste mês ele vai usar somente um corte. Então, no período colocado, você irá faturar 500, pois o seu cliente deu uma entrada de valor de R$ 500 para o seu salão, porém você não produziu 500, você só produziu o valor de um corte. Também tem o caso do total produzido ser maior do que o total faturado. Um bom exemplo para isso é o caso de cortesia, onde a gente vai produzir R$ 40 de corte, porém não vai ser faturado R$ 40, pois a forma de pagamento em que foi pago esse corte é proveniente de uma cortesia. Então, você produz R$ 40, pois é um corte de valor de R$ 40, porém você não fatura. Nas próximas informações, podemos ver o total de atendimentos que tivemos naquele período. Também o número de clientes distintos. Então, houve 10 clientes diferentes que atendemos nesse período.
Aqui podemos ver o consumo por atendimento, o consumo médio de serviço e produto e o consumo por cliente. Aqui também vemos detalhado a forma de recebimento sobre o total produzido, desde a parte que foi em dinheiro, cartão, cheque, bônus, a cortesia como foi dito anteriormente e valores que ainda não foram pagos. Em receitas, ele irá mostrar todo tipo de receita que foi dada à entrada no nosso sistema. Então, no total líquido do período, seria o total recebido naquele momento. Então, teve uma receita de 2.200 neste período colocado. Também teve uma receita vinda de outro período, que não foi colocado, de R$ 25. Também a de total recebidos futuros, ou seja, são receitas que ainda iremos receber, podendo estar relacionadas aos predatados de outros períodos ou predatados do período. E também temos a receita dos fiados. Ele irá mostrar todo tipo de pendência relacionada às receitas colocadas a esse período. Então, temos as pendências com a data de vencimento passada, as que ainda vão vencer, as pendências do período e as pendências de outros períodos que podem cair em períodos futuros. Na próxima página, vemos também as despesas. Então, nas despesas, irá mostrar as despesas relacionadas ao nosso salão. Aqui, ele mostra o total de despesas e nosso saldo atual. Houve uma entrada de 600 na relação de despesas e de 112 também de despesas, totalizando 712. Então, ele mostra um adiantamento de 70, ele subtrai o valor do saldo, depois um repasse que foi descontado de 70 também, ele já soma o valor. E logo abaixo, ele irá mostrar as despesas detalhadas por profissional. Então, a colaboradora Fernanda Lara teve um adiantamento de 70, como foi mostrado acima, o total de adiantamentos. Também temos o total de despesas já pagas. Houve R$ 766,94 de despesas que já foram pagas nesse período. Então, 766 são referentes ao período atual onde colocamos para ser gerado o relatório. E 94 centavos é proveniente de outro período. Logo abaixo, vemos o detalhamento das contas pagas. Aqui, podemos ver aquelas contas pagas que pagamos anteriormente quando mostramos sobre contas a pagar. Aqui podemos separar que cada conta está dividida pela sua categoria já pré-definida anteriormente. Então, por isso, é de extrema importância colocar categorias para que na hora de gerar o relatório seja mostrado de uma forma mais organizada, facilitando a visualização. Então, despesas administrativas, ele irá mostrar o aluguel e as taxas de cartões. Também despesas operacionais e também as despesas não categorizadas. Colocarei como exemplo as despesas administrativas. Nela irá mostrar o fornecedor e também irá mostrar a observação que colocamos. Por isso, repito, colocar uma observação nas suas contas é de extrema importância, pois na hora de gerar o relatório, conseguimos ter de forma mais clara de como foi aquele lançamento. Então, a observação é que o aluguel é referente ao mês 3, pagamento para o Luiz. Ele irá mostrar o valor, as taxas de cartões, também aquela outra despesa que lançamos, da mensalidade One, e também este de R$ 150 de despesas não categorizadas. Na última página, mostramos todo o saldo operacional daquele período e bem como as porcentagens sobre o valor que foi faturado e o valor total recebido. Então, 745,62 é o valor total do nosso saldo operacional no período colocado, no caso de 1/3 a 9/3. Sendo que 29,82% é a liquidez sobre o valor faturado, e sendo que 33,51% é referente à liquidez sobre o valor total do recebido. Após mostrar o relatório de resultado operacional, finalizamos o treino de financeiro avançado. Caso tenha alguma dúvida em analisar o relatório de resultado operacional devido à sua complexidade e tamanho, recomendamos que chame nós do suporte para o auxílio. Eu agradeço a sua atenção e colaboração a esses treinos. Tenha um bom dia e um bom trabalho.